Organização política na antiga Mesopotâmia, aula 2, o Império Paleobabilônico, professora Ieda Avênia. Agora chegamos na segunda parte dessa aula sobre essa organização política da antiga Mesopotâmia e vamos falar da formação do Império Paleobabilônico ou Primeiro Império Babilônico. A gente já pode visualizar aqui no mapa a extensão e a quantidade de cidades dominadas pela cidade da Babilônia. Quer dizer, a gente sabe que tem esse movimento onde uma cidade se constitui de tamanha força que vai conquistando outras cidades. A gente também vai falar um pouquinho mais à frente que já havia um sistema de confederação, um tipo de organização dessas cidades-estado e aonde uma ou algumas se sobrepunham às demais. E isso também, esse movimento vai favorecer a formação desses impérios, dessa conquista, dessa supremacia de uma cidade sobre as outras, como aconteceu com a Babilônia. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Babilônia. Na primeira metade do segundo milênio, um grupo nômade amorita fixou-se num lugar chamado Babila, traduzido nas línguas modernas como Babel, que também é uma outra denominação que é bem comum, devido à questão bíblica. Às margens do rio Eufrates, e longe de aceitar a hegemonia das cidades de Isim e Larsa, Sumu-Abum, um líder amorita, começou um processo de expansão geográfica. Então a gente sabe que era comum esse tipo de conflito e de busca de expansão territorial. Seu líder sucessor, Sumulael, consolidou definitivamente o seu controle sobre as cidades vizinhas e a independência política de Babel, estabelecendo as bases para a continuação de uma dinastia que durou aproximadamente 300 anos. Os novos habitantes parecem ter adotado rapidamente a cultura acádica, lembrando que a cultura acádica era referente ao império, Ácade, o que se torna evidente observando os nomes adotados pelos reis. Quer dizer, então havia um precedente que vai inspirar a formação desse império paleobabilônico. Esse padrão mostra, mais uma vez, que a chegada dos grupos migratórios, mesmo sendo contínua, nem sempre provoca mudanças culturais profundas. Quer dizer, esses grupos absorvem essa cultura já estabelecida nessa região. Aqui ao lado tem a imagem, do portal de Istar, que foi assim transferido esse portal da cidade de Babilônia para o Museu de Berlim. Algo que eu sempre comento nas minhas aulas sobre esse acervo que foi levado para a Europa, dessas cidades antigas, dentro desse movimento da expansão imperialista. Então, é algo bastante suntuoso. Hammurabi I, Hammurabi é uma das figuras mais conhecidas da antiguidade. Em 1792 a.C., ele chegou ao poder e conseguiu manter a sua autonomia política graças a uma grande habilidade que lhe rendeu alianças poderosas, podendo assim reunir sob seu controle quase toda a Mesopotâmia ao finalizar o seu reinado. Foi um excelente administrador que foi construindo o seu império através de campanhas militares, mas também de obras de infraestrutura e reformas administrativas. Entre as principais preocupações do rei estava a implantação do direito e a ordem do império. Um dos documentos mais completos para compreender a obra legislativa de Hammurabi é o seu conhecido código, o Código de Hammurabi, aquele famoso código que tem as leis de Italião, que é olho por olho e dente por dente, assim, bastante conhecida no senso comum. Aprofundando mais um pouco sobre o Código de Hammurabi, o exemplar mais conhecido do código é o gravado numa estela de pedra de diorito de 2,25 metros de altura, encontrada por uma expedição arqueológica francesa na cidade de Susa. Na parte superior da estela encontra-se um alto relevo em que se vê um homem, o rei, em atitude humilde diante de uma divindade, o deus solar Shamash. Essa divindade, que aparece sentada em um trono, entrega ao rei as insígnias do poder. Na parte inferior encontra-se uma inscrição com uma extensão de 51 colunas escritas com sinais cuneiformes do período paleobabilônico. A estela de pedra encontra-se atualmente no Museu do Louvre, em Paris, na França. O
O Código de Hammurabi era composto por 282 leis, né, ou normas, enfim, né, direcionamentos, e que se apresenta que a gente pode, na verdade, classificá-lo das seguintes formas. Leis de 1 a 5, né, determinam as penas a serem impostas em alguns delitos praticados durante o processo judicial. Isso também a gente vai aprender um pouco, vai aprofundar um pouco mais além. Leis de 6 a 26 regulam o direito patrimonial. Leis de 127 a 195 regulam o direito de família, filiação e heranças. Leis de 196 a 214 determinam as penas para lesões corporais. Leis 215 e 240 regulam os direitos e obrigações de algumas classes de profissionais. Leis 241 e 277 regulam preços e salários. E leis de 278 a 282 contêm leis adicionais sobre a propriedade de escravos. Então, a gente consegue ver o nível de complexidade, né, dessa civilização e a necessidade realmente de ordenar essa sociedade, enfim, né, estabelecer regras de bom convívio e de manutenção da ordem. Outro aspecto importante para a nossa compreensão é o sistema administrativo do reino, do império, que era de caráter bastante centralizador. Embora o palácio fosse proprietário de imensa quantidade de terras, a gente sabe que não era o único, o templo também possuía terras, é possível reconhecer também a presença de propriedades privadas. No aspecto econômico, houve um importante desenvolvimento das transações creditícias e mercantis, mesmo não existindo moeda cunhada. Uma figura de grande importância na sociedade babilônica era o Tancarum, um tipo de vendedor itinerante que possuía uma organização de agentes que prestava serviços para ele. Em certos casos, como em catástrofes naturais ou momentos de inquietação social, então que a gente sabe, né, que essa questão do controle das cheias era algo bastante complicado, bem como a existência de conflitos e revoltas, enfim, né, era também algo permanente, né? O rei podia decretar o Missachurum, que é chamado de justiça, uma espécie de edito que perdoava as dívidas e anulava a escravidão por dívidas. Então, eu sempre brinco, né, com os alunos que nessa época não existia SPC e Serasa, e se você devesse, você se tornaria escrava da pessoa a qual você era devedor. E após, né, se devido a esse período de crise, tivesse muitas pessoas escravizadas por débitos, o rei, né, o imperador, tinha esse papel de decretar esse fim, né, das dívidas, como a gente tem também hoje, uma necessidade que após 5 anos essas dívidas, né, expirem, como a gente também viveu, né, em governos passados esse período de 5 anos passou para 3 para poder dar um novo movimento no mercado, na economia. E então a gente consegue entender, né, essas demandas. Após essa breve caracterização do funcionamento político e econômico do Império Babilônico, a gente vai falar agora sobre essa queda desse império, né? E a gente tem pouca informação a respeito do processo de queda desse império, já que as fontes escritas disponíveis foram se reduzindo até quase desaparecer e só ressurgiram algum tempo depois. Então, às vezes esse material ele era destruído, né, pelo povo que conquista a região, então a gente tem esse apagamento dessa memória, e também por outras questões, como catástrofes, enfim, né, a própria ação do tempo. Por volta de 1700 a.C., ocorreram importantes movimentos migratórios na Mesopotâmia. Esses movimentos mal conhecidos duraram aproximadamente 200 anos. O 9º ano do reinado do sucessor de Hammurabi, Sansu-Iluna, 1740 a.C., é conhecido como o ano dos invasores cassitas, que era uma outra população também que chegou à Mesopotâmia. A queda da Babilônia, com a ação desse grupo, né, se procedeu e essa obra, né, dessa queda foi atribuída ao domínio, né, do rei hitita Mursili em aproximadamente 1620 anos antes de Cristo. Chegamos ao final desse conteúdo.
Aqui você vê algumas referências bibliográficas. Como historiadores, é importante a gente sempre estar atento para esse tipo de referência e citar. E como conclusão e considerações finais, a gente pôde perceber que na medida em que as sociedades da antiga Mesopotâmia foram tornando-se mais complexas, desenvolveram novos meios de controlar e administrar o território e as relações com seus habitantes. A cada nova conquista, quando o número de habitantes crescia devido às guerras ou migrações, sempre que a natureza colocava obstáculos como secas ou inundações, os governantes e as suas organizações burocráticas deviam criar soluções para responder a esses desafios. Dessa forma, a cidade-estado suméria, até os primeiros impérios, é possível observar um processo que, alternando momentos de unificação ou fragmentação, foi assentando aos poucos as bases para o funcionamento de sociedades cada vez mais organizadas e capazes de controlar com maior efetividade territórios e populações. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Podem deixar o like, se inscrever no canal e depois eu vou disponibilizar mais conteúdos para vocês. Um abraço.